A importância da gente ter uma visão clara a respeito de trauma é que possivelmente a maior parte das dores, das doenças, dos transtornos, de tudo que a gente enxerga no processo terapêutico, até questões de personalidade, está conectado a essa temática. Porém, a visão antiga que se tem de trauma, ou a maneira de entendimento mais comum de trauma, ela não responde isso. Por quê? Qual que é a visão mais comum? Trauma é um evento extraordinário que aconteceu na vida da pessoa, como ter sido sequestrada, ter sido violentada, ter sofrido algum tipo de violência na infância, seja abuso sexual, seja abuso psicológico, seja abuso físico, um luto severo, uma enchente, um desastre, enfim, algo muito grande. E a gente até ouve aquela expressão, a pessoa tem trauma, né? Como se o trauma então fosse esse pacote, essa coisa que se tem, e aí ela tem você. Então, quando a pessoa ela não tem nenhum desses traumas, ela não viveu uma experiência nesse nível, um trauma que é chamado de trauma episódico, então ela fala, eu não tenho trauma. Então cria mas ela tem lá um transtorno, ela tá lá com uma questão emocional, ela tá lá com um problema para ser tratado. Então, esses dois pontos não se ligam, né? Assim, então, não tem a ver com trauma. Aí é que tá, a visão de trauma tá incompleta. Porque trauma não se referem apenas a esses eventos episódicos possíveis de serem lembrados e narrados. O que leva para a segunda ilusão. Às vezes a pessoa até tem alguns traumas que ela se lembra, por exemplo, ela apanhou muito do pai, ou apanhou muito da mãe, ou ficava abandonada na escola, sofreu bullying, mas aí ela tem o seguinte pensamento, eu sobrevivi, eu tô aqui, isso já ficou no passado, nem lembro mais, já foi. Mas não consegue ver a relação do seu próprio funcionamento com esses eventos vividos ao longo da sua história e como um se conecta com o outro, porque a ligação não é lógica e não é linear, né? Não é, então, se eu sofri bullying, eu tenho tal coisa. Não é 2 mais 2 é igual a 4, mas muitas vezes as pessoas querem entender o funcionamento humano a partir da lógica cartesiana, 2 e 2 dá 4. Então, diante desses pensamentos que rondam a temática de trauma, muitos profissionais acabam se afastando dessa temática sem saber que, ao compreender mais profundamente, de uma maneira mais atualizada, entendendo as relações que isso tem, isso abre um campo de atuação maravilhoso. Então, que é campo de atuação? Primeiro, diferenciar os tipos de trauma. Existem traumas episódicos de ordem extraordinária, como ter sido abusado, ter sofrido uma violência, ter passado por um sequestro. Existem e vão ter aí os seus efeitos e os seus desfechos. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é apenas um dos desfechos possíveis desses eventos, não é o único. Muitas vezes a pessoa viveu um evento dessa ordem e ela vai desenvolver, depois de algum tempo, um tipo de depressão, não necessariamente TEPT. Então, existem os traumas episódicos, eles podem causar desfechos clínicos de transtorno ou o próprio TEPT, mas eles não são o único. E existem traumas que estão mais conectados ao espectro do desenvolvimento dessa pessoa. Qual o tipo de ambiente que ela cresceu e o que o organismo dela fez para sobreviver e adaptar. E esses são os traumas mais invisíveis aos olhos. Porque ele não deixou marcas específicas e narradas e declaradas, eu passei por tal coisa. É uma sucessão de eventos repetitivos que vão deixando a pessoa num senso de insegurança. Então, uma criança, por exemplo, que cresce num lar onde os seus cuidadores eles não oferecem para ele um tipo de relação sintônica que ajude ele a se perceber como indivíduo, quais são as suas necessidades, nominar as suas necessidades, confiar que ele pode declarar as suas necessidades até que ele desenvolva a sua autonomia, ele começa a desenvolver estratégias adaptativas em cima desse senso de medo e insegurança. Né? Então, o meu pai me esquece na escola. A minha mãe, quando me vê, fica brava. Tem algo errado comigo. As conclusões das crianças são muito simples. Elas não vão fazer uma grande elucubração do tipo, não, mamãe fica brava porque ela está estressada, porque o que ela ganha não é suficiente para pagar as contas. Ela não vai ter esse nível de raciocínio. As chances são que ela vai desenvolvendo essas conclusões, essas decisões, e o organismo dela vai se estruturando em cima desse senso de medo, de não pertencer, de não ser visto. E aí você vai ver um adulto, por exemplo, lá na frente, super inseguro,
nas relações de trabalho, todo mundo faz dele o que quer, ele não consegue dar limite para nada, e aí você vai ver que ao longo do desenvolvimento ele aprendeu, para eu ser amado, para eu ser aceito, eu tenho que deixarem fazer comigo o que quiserem, eu recebo o que for possível dar. Aí eu trabalho 12 horas por dia, não dou limite quando me dão mais tarefas, porque isso está estruturado no meu funcionamento. Isso tem a ver com trauma de desenvolvimento. Mas percebe, você não vai encontrar na história desse indivíduo um abuso, você não vai encontrar uma violência, você não vai encontrar aquilo que, nossa, aconteceu algo que justifique. Você vai encontrar o desenvolvimento de uma história que ela meio que dá suporte para esses funcionamentos que ele vai trazer como queixa. Então, como que a gente ajuda esse organismo a ter novos treinos de habilidade, mais sintônicos numa relação saudável com o terapeuta, para que essa pessoa possa desenvolver a capacidade de dizer sim e dizer não, reconhecer, nominar e declarar as próprias necessidades, que foram os treinos de habilidade que ela deveria ter recebido na relação com seus cuidadores, mas que não aconteceu. Então ficou interrompido. O trauma é uma interrupção no fluxo natural do nosso desenvolvimento. Seja uma interrupção por um evento episódico específico, eu fui machucada, rompeu a minha integridade, então algo cortou, rompeu a integridade da minha pele. Ou o meu desenvolvimento foi interrompido, eu não tive a oportunidade de dominar essas habilidades. Então, a própria relação terapêutica vai ser uma nova incubadora dessa possibilidade, da pessoa aprender a se reconhecer como indivíduo, separar o passado do presente, aprender a liberar o estresse vivido ao longo da sua história, que a única maneira que ela pôde sobreviver e adaptar foi dissociando e desenvolvendo síndromes ou doenças que o organismo vai gerando, porque é impossível ele se organizar com as coisas soltas. E à medida que ela vai processando isso, ela vai criando essas novas possibilidades para ela. Tudo isso é temática de processo de traumatização. Então, tem um campo imenso, acho que é um campo de boas notícias. Acho que a neurociência vem dando muito boas notícias com a teoria polivagal, com o próprio Dr. Peter Levine, trazendo o trauma dentro da fisiologia, de funcionamento do sistema nervoso, como estresse e trauma conversam, como isso estrutura o organismo. Então, poder se debruçar nessa temática a partir desses óculos mais ampliados pode trazer um campo de desenvolvimento incrível. Primeiro para o profissional, que a maioria tem um montão desse tipo de trauma invisível, esse que não deixa marca visível, né? Ninguém me quebrou, não tem nenhuma marca roxa, mas o meu coração está quebrado, a minha alma está quebrada, o meu senso de eu está quebrado, quem eu sou no mundo e nas relações está quebrado, está insuficiente, está danoso para mim, né? O próprio terapeuta tem isso, e possivelmente por isso ele virou terapeuta. Então, o terapeuta que entende isso tem a chance também de cuidar disso em si, e esse próprio cuidado de si já ser uma grande escola para ele cuidar de outro. É isso que o mito do curador ferido nos ensina, né? É o curador que, através das suas feridas, aprende a oferecer o cuidado para o outro.